na TSF. Judite Nezia Sousa, já com Adão Silva, líder da bancada parlamentar do PSD. Bom dia. Bom dia, Adão Silva. Bem-vindo à TSF. Nesta semana em que estamos a entrevistar os líderes parlamentares, pergunto se depender do PSD, vamos ou não ter orçamento de Estado? Antes de mais, cumprimentar-vos a vós e cumprimentar todo o auditório. Sobre essa matéria, o que lhes estou a dizer é muito simples. Neste momento decorrem negociações, como é tradicional, entre o Partido Socialista, o Governo e os seus parceiros tradicionais da Geringonça. O PSD não faz parte destas negociações, o PSD não vai fazer parte destas negociações, o PSD assiste tranquilamente a que o orçamento apareça e, quando aparecer, o PSD vai dar contributos construtivos, porque no fundo é o país o que está em causa, são os portugueses que estão em causa, é o orçamento para o país, e o PSD nunca, e também não se vai eximir desta vez, à sua responsabilidade para com os portugueses. Mas não se sentiu convocado para a arena do debate orçamental pelas palavras do Presidente, quando disse que não é tempo para crises políticas no meio de uma pandemia? Não, de modo nenhum. Aquilo que o Sr. Presidente da República quis dizer, entendemos nós, foi sublinhar ao Partido Socialista, sublinhar aos parceiros tradicionais do Partido Socialista e do Governo, que fizeram, aliás, 5 orçamentos, que também têm que fazer este orçamento. Não pode haver nenhuma crise política. E, verdadeiramente, eu acho que há aqui um exercício muito sofisticado e muito delicado, quase iria sibilino da parte do Sr. Presidente da República, para dizer aqueles são os parceiros tradicionais, entendam-se, porque Portugal precisa realmente de um orçamento para 2021. Mas o Presidente chegou mesmo a invocar o próprio exemplo quando foi líder do PSD e viabilizou 2 orçamentos de António Guterres. Essa mensagem não era dirigida ao PSD? Não, acho que não. Mais uma vez insisto, porque eu acho que todo este processo está muito condicionado pelas próprias palavras do Sr. Primeiro-Ministro, quando disse que no dia em que a subsistência do Governo depender do Partido Social Democrata, o Governo acabou. E, portanto, a partir daí é assim, ou somos homens de palavra ou não somos homens de palavra. Se somos homens de palavra, todo o processo está absolutamente claro, límpido, cristalino. O Governo tem que ser capaz de encontrar uma solução para o seu orçamento, para a proposta orçamental, com os parceiros tradicionais, isto é, o PCP, e o Bloco, o PEV, o PAN, não com o PSD. Portanto, o PSD não contribui nem sequer com uma abstenção violenta, como, para citar uma expressão de António José Seguro, quando viabilizou um orçamento do PSD na altura de Passos Coelho. O PSD é muito responsável e está muito preocupado com o país, sim. Por isso é que no tempo mais complexo, mais difícil da pandemia, com uma situação de estado de emergência, o PSD viabilizou, através da abstenção, um orçamento suplementar, um orçamento retificativo. E nós achámos que era aquilo que tínhamos que fazer porque o país o exigia. A situação agora não é essa. Neste momento o processo está-se a construir de outra maneira, que é, como lhe digo, de uma forma tradicional, pensamos nós, embora já há alguns sinais um pouco preocupantes, porque quando o Partido Comunista Português vem dizer que apresenta para negociar 40 medidas urgentes, eu não sei o que é em Portugal negociar em cima de 40 medidas urgentes. Lá que fossem 4 ou 5, está bem. Agora 40 medidas urgentes é realmente uma situação que nos deixa um bocadinho perplexos, mas como digo, nós, PSD, assistimos àquilo que está a desenrolar e no momento certo será o debate na especialidade e também na generalidade, mas sobretudo na especialidade, o PSD apresentará os seus contributos porque o país está primeiro, os portugueses estão interessados em saber o que é que o PSD tem a dizer sobre esta matéria e nós temos muito a dizer sobre a questão orçamental para 2021. Sendo que na experiência do orçamento anterior, o orçamento para 2019, o PSD acabou por, de certa forma, inviabilizar uma proposta do Bloco de Esquerda, que tinha a ver com o IVA da eletricidade, acabou por, de certa forma, salvar nessa altura o Governo. Desta vez não esperaremos, votações cruzadas como aquelas que acabaram por fazer com que o PSD desse uma mão ao Governo? Nós, na questão do IVA da eletricidade, passou-se uma situação um bocadinho anómala do ponto de vista parlamentar. Nós tínhamos um propósito que era ajudar os portugueses na questão da redução do valor da eletricidade, mas verdadeiramente houve ali um conjunto de vicissitudes parlamentares que não viabilizaram a nossa proposta. E, portanto, eventualmente, ou não, logo veremos, essa poderá ser uma das propostas a retomar, mas logo veremos, como digo, estamos ainda numa fase de expectativa, a ver o que é que o Governo nos vai trazer,
O orçamento entrará no Parlamento no dia 12 e depois começaremos a debatê-lo na parte de tarde do dia 27 e do dia 28 e far-se a votação na Generalidade dia 28. Há pouco referia o caráter excepcional dos tempos de pandemia que levaram o PSD a viabilizar a proposta do orçamento suplementar. Não se avizinham tempos ainda mais difíceis agora com o fim das moratórias e com a crise que se avizinha, o desemprego a subir? O país não precisa, para citar uma expressão que o Rui Rio utilizou na altura, que os partidos sejam mais soldados nesta fase do que ainda durante o tempo da pandemia, do início da pandemia? Eu não quero augurar futuros tremendos. É verdade que há muitas vozes que dizem que a situação vai complicar-se, porventura sim, porventura não, oxalá que não. Agora, como lhe digo, há aqui um problema brutal, sério. A questão está muito delineada pelo Sr. Primeiro-Ministro. No dia em que o Governo, para subsistir, precisar do PSD, o Governo cai. Portanto, a partir daí, as pessoas têm que ter palavra. Eu levo a palavra do Sr. Primeiro-Ministro, por princípio, a sério, e, portanto, o PSD leva a palavra do Sr. Primeiro-Ministro a sério, e, portanto, a questão está muito clara, muito evidente, é muito cristalino todo este processo. E, portanto, acrescentar uma crise política, como diz o PS, a uma crise sanitária, não pensa que seria grave nesta altura? Não seria muito grave, eu acho que seria muitíssimo grave. E, portanto, acha que não vai acontecer? Não, seria muitíssimo grave, mas o que eu espero é que o Governo, aliás, espero, e eles têm a obrigação, o Governo e o Partido Socialista têm a obrigação de encontrar uma solução com os seus parceiros, não desprovendo, não trazendo, apresentando uma proposta de orçamento que seja viável, que seja construtiva e que seja aprovada, porque eu estou completamente de acordo que crise orçamental, crise política, em cima da crise social e da crise sanitária, seria realmente terrível, mas, como lhe digo, a obrigação é ineludivelmente da parte do Partido Socialista, é do Governo e é dos seus parceiros. Noutra frente, o Governo tem estendido aí sim a mão ao PSD, nomeadamente no que diz respeito à aplicação deste grande pacote de fundos que há de vir da União Europeia e que o Governo já disse, pela voz do Primeiro-Ministro, que seria necessário um entendimento com os partidos que normalmente são governo em Portugal, os dois maiores partidos, portanto o PS e o PSD, porque se trata de aplicar dinheiro de uma forma duradoura, de uma forma estrutural para o país. O PSD, como é que tem visto esse convite e até qual é a margem de manobra ou de disponibilidade que o PSD tem para alinhar nesse consenso nacional que o Presidente também pediu? Não, deixe-me dizer, eu acho que o Governo não está a estender a mão ao PSD de modo nenhum. O que eu acho é que o Governo está aparentemente a querer construir soluções para utilizar esses valores, realmente valores extraordinários, muitos milhares de milhões, de uma forma o mais consensualizada possível. Eu não sei se vai fazer isso, porque há aqui um conjunto de procedimentos da parte do Governo que não nos parece uma atitude muito dialogante. É verdade que o Sr. Primeiro-Ministro teve encontros com os vários partidos, com o PSD também. Mas não há aqui uma relação preferencial do Governo com o Partido Social Democrata, nem se perceberia bem porque é que há de haver. O que está a haver é outra coisa, que é o PSD tendo um comportamento responsável e tendo esta noção de que é um partido que aspira a ser governo e aspira a encontrar as boas soluções para o país e para os portugueses, vai apresentar, está em fase final de elaboração de um programa de recuperação e de utilização do país e de utilização dos fundos comunitários. É um excelente trabalho que será divulgado a seu tempo, que é o resultado de contributos de variadíssimas equipas, cerca de 15 equipas, centenas, ou melhor, cerca de 2 centenas de pessoas, de portugueses, que se disponibilizaram para colaborar e, portanto, é um grande trabalho em que nós dizemos que o Governo poderá ter aquele programa, o Programa de Recuperação e de Resiliência, já elaborado e que vai ser, obviamente, tornado público a seu tempo também, mas embora já se conheça grande parte do documento, mas o PSD diz também, nós também temos uma visão, em alguns aspectos poderá ser coincidente, noutros poderá não ser coincidente. Em alguns aspectos sim. Coincide, por exemplo, eu não lhe vou desvendar o programa porque ele há de ser apresentado pelo Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, e pelo responsável do SEN, o professor Joaquim Sarmento, e portanto não vou ser eu que lhe vou desvendar este programa. Mas digo o seguinte, há um programa que é o programa do Governo, claro, tem que ser assim, pois o Governo tem que apresentar um documento base, e o PSD diz, nós também temos as nossas ideias, nós também queremos ajudar a construir.
discutir. Nós também queremos dar opiniões e propostas para aquilo que é a utilização dos fundos comunitários, que se converteram inevitavelmente numa alavanca fundamental para resolver muitos problemas, muitos bloqueios do país e, sobretudo, neste momento da pandemia. E, obviamente, nós temos aqui um contributo que nós não queremos deixar de dar. Mas que disponibilidade é que espera por parte do Governo? Há pouco dizia que não há um diálogo preferencial, mas pergunto-lhe, sendo, como o próprio Presidente já disse, o PS e o PSD, os dois partidos que têm sustentado, no fundo, os sucessivos governos, não seria um entendimento mais firme nessa matéria entre os dois partidos desejável? Nós o que desejávamos era que o Governo olhasse com muita atenção para o nosso programa, que fosse crítico em relação a ele, mas que não o desprezasse, não o menorizasse, não o alienasse, pelo contrário, procurasse as virtudes que ele tem, e são várias, não lhe vou desvendar, eu acho que são várias, e sobretudo procurasse encontrar pontos de articulação, porque no fundo eu acho que nesta fase em que o país vive, esta relação de cooperação e esta relação de compromisso entre os vários agentes, que não pode ser só apenas de conversa, tem que ser materializada, é absolutamente crucial. E por isso é que o Governo tem o seu programa e nós temos o nosso próprio programa. Vamos encontrar pontos, vamos encontrar sinergias, vamos encontrar soluções melhores para os portugueses. E, portanto, aquilo que nos frustraria muito era que acabássemos com uma situação em que o nosso programa é ignorado, digamos, com alguma arrogância secundarizado ou ignorado por parte do Governo. Não seria justo, não seria correto e seria até uma coisa deslocada em relação às exigências dramáticas do tempo que vivemos. Quando o Dr. Rui Rio chegou à presidência do PSD, muito se falou sobre a relação, alguma afinidade que existia entre ele e o Primeiro-Ministro. Essa afinidade que existia antes de Rui Rio ser líder, na sua leitura, tem-se mantido e tem contribuído para alguma coisa, ou as posições afastaram-se naturalmente devido às divergências políticas e à contenda política? Não, deixe-me dizer-lhe, eu acho que num país moderno, civilizado, há muita vantagem em que os principais atores da vida política se articulem, falem, conversem, cada um mantendo a sua ideia, cada um mantendo a sua linha, a sua rota, mas não ganhamos nada. Os portugueses não ganham nada com uma relação hostil, ostensivamente hostil, entre os grandes atores, os grandes agentes, os grandes responsáveis da vida pública. Não ganham nada. Aquilo que verdadeiramente o país exige é soluções. E se uma relação de consideração e de respeito, não sei se de amizade, não sei se posso atrever a dizer tanto, entre principais e grandes atores da vida política, é absolutamente essencial. Nós já passamos o tempo a apelar a uma relação solidária, uma relação bem articulada entre as várias instituições, a Presidência da República, o Governo, o Parlamento. Tudo isto é muito importante. Mas depois também há um segundo nível, onde as relações pessoais também ditam muito daquilo que são a vida dos povos e, portanto, olha-se para vários países mais desenvolvidos, mais evoluídos, e o que se vê é que os grandes agentes, os grandes atores da vida política se articulam bem. E em países menos desenvolvidos há uma tensão, uma hostilidade, sempre prontos para se brutalizarem em público e em privado. Isso não é bom. Portanto, eu acho que temos aqui uma vantagem. Relações pessoais entre o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa, eu acho que são, sobretudo, relações de boa funcionalidade, boa articulação. Isso, como digo, é muito bom. Já é deputado há largos anos. 24 anos. 24 anos. Já cruzou várias legislaturas. E eu pergunto-lhe, da experiência que reteve desses anos, ao assistir ao último debate temático, que foi o primeiro debate que aconteceu na semana passada, vê com bons olhos as mudanças que foram feitas no regimento? Não, deixe-me dizer-lhe, há um erro de processo, há um erro técnico da vossa parte que quero corrigir. Aqueles debates temáticos estão há muito tempo no regimento. Mas e só para dizer, é raro usá-los. É muito raro recorrer-se àquela figura regimental. Mas, portanto, aquela não teve nada de novo. Nada de novo. Vamos eu sei o que é que a senhora me está a perguntar e vou responder. Sim. Mas não por esta via, sim. porque o debate temático em si, não figura no regimento há muitos anos. É verdade, é raramente utilizado.
generalizado, mas veja bem, E até é eu, eficaz, quando estive não no sou Ministério leitura. da Saúde, era secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, Chegou a tivemos ter uma vez um debate temático e isso já aconteceu, penso que em 2003. Portanto, já vê que a figura regimental tem um longo tempo. Mas a ideia... Em relação a Sim, esta questão, o que me parece é o seguinte: nós temos que refrescar o Parlamento. Nós temos que encontrar soluções práticas e operacionais para o Parlamento. E, sobretudo, para que o Parlamento responda bem àquilo que são as pessoas. O Parlamento é a casa da democracia. É ali que os portugueses se revêem mais, porque foram eles que votaram para que aqueles deputados estejam ali. E estejam aqueles e não estejam outros, e estejam mais ali e não estejam mais além. E, portanto, eu acho que houve aqui uma grande mistificação em torno desta matéria, porque o Governo é eminentemente escrutinado com as novas soluções que foram encontradas. Aliás, como verá, porque a primeira vez vai ser no dia 7, exatamente. que é um debate de política geral, como nós lhe chamamos, muito amplo. Vai ter 2 rondas e não apenas uma ronda. Vai ter aquele debate, vai ser aquele debate intenso, pergunta-resposta. Mas vai ser menos frequente. 2 vezes. Isso vai ser menos frequente, mas vai ser mais intenso. Vai ser mais intenso. Depois há debates setoriais com os vários ministros. O Sr. Primeiro-Ministro vai lá voltar quando for da questão da véspera da presidência das reuniões do Conselho da Europa, do Conselho Europeu, quero dizer, reuniões do Conselho Europeu, e, portanto, vai lá voltar e vai lá estar várias vezes. E, portanto, nestas circunstâncias, nós pensamos que há várias soluções que permitem aquilo que é essencial, que é Mas um não lhe pareceu estranho escrutínio. ser o partido da oposição a sugerir isso? Como diz? Não pareceu estranho ser o partido, o maior do partido da oposição, a sugerir menos vindas do Primeiro-Ministro ao Parlamento? Mas não há problema nenhum, como lhe digo, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Se eu, através da qualidade, eu ganhar uma maior dinâmica de debate, e eu acho que vai ganhar, e for capaz de escrutinar o Governo, e vamos escrutinar, e o Parlamento fizer o seu trabalho de resposta aos cidadãos, isso é o que interessa. Mesmo para fechar, foi eleito líder parlamentar agora há muito pouco tempo, está a estrear este cargo. Rui Rio, depois de chegar à presidência, acumulou também a liderança da bancada parlamentar com o argumento que era preciso compor um bocadinho a casa. Pergunto-lhe, foi preciso assim tanto tempo para arrumar a bancada do PSD? Não, o que aconteceu aqui foi uma vicissitude, foi mesmo a pandemia, também teve aqui alguma influência, porque nós tivemos, como recordará, eleições marcadas logo depois do Congresso, portanto a casa estava arrumada, havia novo líder, havia novos órgãos do partido e as eleições foram convocadas. Acontece que no dia em que foram convocadas as eleições, que era uma quinta-feira, esse dia desapareceu dos trabalhos parlamentares, deixou de haver plenário. Tentou-se remarcar para a sexta-feira, imediatamente a seguir, também foi anulado o plenário. E, portanto, o que se entendeu é que, e depois houve aquela situação em que só uma parte dos deputados é que estavam presentes. E, portanto, eu mesmo entendi que não devia acontecer eleições nesta circunstância. Isto é, procurar um mínimo de normalidade para que estas eleições pudessem acontecer. E, portanto, de alguma maneira, esta espera que aconteceu também teve muito a ver comigo. Teve a ver, obviamente, com o Presidente do Grupo Parlamentar, o Presidente do Partido na altura, mas também teve a ver comigo no sentido de dizer vamos primeiro ter uma situação de mínima, normalidade mínima, vamos fazer as eleições e foi isso que aconteceu. Portanto, não houve aqui um exercício, percebo e espero que não esteja ninguém a pensar isso, que houve aqui uma tentativa do Dr. Rui Rio se agarrar desesperadamente ao cargo de Presidente do Grupo Parlamentar, nada disso. Houve aqui uma boa articulação e procurar fazer as eleições no tempo em que nós estivéssemos já com uma situação de normalidade mínima. É normal haver vozes divergentes dentro das bancadas. Como é que espera lidar com esse assunto? Já ouviu algumas críticas, nomeadamente pelas primeiras escolhas que fez? Espera uma bancada pacificada? Não, isso a parte não me interessa, bancada pacificada. O que me interessa a mim é uma bancada criativa, uma bancada construtiva. As críticas não me preocupam minimamente. Aliás, eu costumo dizer que a crítica é o sopro da democracia. Portanto, quando a crítica desaparecer, a democracia não respira. E, portanto, a mim o que me interessa verdadeiramente é a criatividade, o empenho dos deputados. A pacificação, para mim, isso não me interessa nada. Nem sei se a questão da pacificação é mesmo o valor que mais me interessa. Pelo contrário, mesmo o que me interessa é o envolvimento de todos, é a participação de todos, é que sermos capazes de encontrar soluções em que todos sejam envolvidos. Adão Silva, muito obrigada por ter vindo à TSF nesta manhã de quinta-feira.